Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tempos atrás eu trouxe aqui para o canal um vídeo fazendo uma comparação entre o Nelson Piquet e o Michael Schumacher, considerando aquelas últimas 5 provas da temporada de 1991, onde os dois foram companheiros de equipe na Benetton, antes do Piquet se aposentar da categoria. E esse vídeo teve uma grande repercussão, foi muito assistido, muita gente comentou, e dentre esses muitos comentários que ficaram registrados lá no vídeo, muitos pedidos para eu fazer esse mesmo comparativo entre o Schumacher e o Senna nas temporadas em que os dois correram juntos da Fórmula 1, em que os dois estiveram dividindo as pistas dentro da categoria. Então, atendendo a pedidos, vamos ao comparativo. Senna e Schumacher na Fórmula 1. Como foi a disputa entre os dois pilotos lá na primeira metade dos anos 90? O Senna e o Schumacher dividiram as pistas da Fórmula 1 do final da temporada de 1991 até o início da temporada de 1994. Foram 41 provas, com o alemão e o brasileiro juntos na pista, 6 provas no final da temporada de 1991, as 16 provas de 92, as 16 de 93 e as 3 primeiras provas da temporada de 1994. O Schumacher sempre correndo pela Benetton. Aliás, foram 40 corridas pela Benetton e uma pela Jordan, que foi a estreia do alemão na Fórmula 1 no Grande Prêmio da Bélgica de 1991, e o Senna fazendo 38 provas pela McLaren e 3 provas pela Williams, as 3 provas de 1994. Eu vou fazer a análise temporada por temporada, e depois no final a gente faz um apanhado geral para fazer um comparativo total entre os dois pilotos. Então, vamos lá! Em 1991 foram 6 etapas com o Senna e o Schumacher na pista. Essa história começou no Grande Prêmio da Bélgica de 1991, quando o Schumacher conseguiu um lugar na Jordan para correr o Grande Prêmio da Bélgica. Talvez um dia eu faça um episódio aqui no canal contando essa história de como o Schumacher foi parar no cockpit da Jordan para o Grande Prêmio da Bélgica de 1991, que é uma história bem interessante. Essa foi a única participação do alemão pela Jordan, pois já para a corrida seguinte, o Grande Prêmio da Itália, o Schumacher conseguiria uma vaga na Benetton, no lugar do brasileiro Roberto Pupo Moreno, e passaria a ser companheiro de equipe do Nelson Piquet nas últimas provas da temporada de 1991, que foram as provas que eu utilizei para fazer o vídeo do comparativo entre o Piquet e o Schumacher. Então, em 1991, o Schumacher corre uma prova pela Jordan e 5 provas pela Benetton. Faz as 6 últimas provas da temporada. O brasileiro Ayrton Senna, nessa parte final da temporada de 1991, estava completando a sua 8ª temporada na Fórmula 1, era bicampeão mundial e estava conquistando ali o tricampeonato, pois a partir da vitória que ele conseguiu no Grande Prêmio da Bélgica, ele só administra a vantagem até o final da temporada. Eu particularmente considero que o título da temporada de 1991 o Senna decidiu nessa prova na Bélgica, onde ele abriu uma certa vantagem pro Nigel Mansell da Williams, que era o que vinha ameaçando o título do Senna em 1991, e depois administrou essa vantagem até terminar a temporada. Nessas 6 provas em que o Senna e o Schumacher correram juntos ali no final de 1991, em todas elas o Senna largou na frente do Schumacher, e o Senna chegou na frente do Schumacher. E sinceramente eu nem vou considerar essas 6 provas para fazer a análise geral entre os dois, porque na minha opinião o Senna tinha uma vantagem muito grande ali naquelas condições. O carro da McLaren ali era um carro bem melhor do que o carro da Benetton, e o Senna já era um piloto consolidado dentro da categoria, já era bicampeão e buscava ali o seu tricampeonato mundial, enquanto o Schumacher estava dando seus primeiros passos dentro da Fórmula 1. Então eu não vejo possibilidade de fazer comparações dessas 6 provas de 1991 entre os dois pilotos. A diferença era muito grande. Então, vamos para 1992, onde temos sim a primeira temporada completa com Senna e Schumacher na pista, e onde as coisas estariam um pouco mais equalizadas entre os dois, pois a McLaren entrava em declínio a partir do início da temporada de 1992, e a Benetton seguia sua evolução, que já vinha acontecendo há várias temporadas.
enquanto o alemão ia ganhando cada vez mais experiência dentro das pistas, pois como eu falei, ainda lá no vídeo do comparativo entre o Piquet e o Schumacher não precisou de muitas provas para se tornar um piloto experiente. Logo nas primeiras provas que ele faz na Fórmula 1, ele já impressionava, pois já se mostrava ser um piloto experiente dentro da categoria, por mais que ainda precisasse melhorar em alguns quesitos. E o alemão já tinha surpreendido ali no final de 1991, e em 1992 ele foi surpreendendo cada vez mais. O Schumacher inicia a temporada de 1992 com o B191B, que era o carro da Benetton de 1991 melhorado. E o Senna inicia a temporada com o MP4-6B, que também era a McLaren da temporada de 1991, com melhorias. Mas a evolução do carro da Benetton em relação ao carro da McLaren era maior. Notava-se um desempenho muito melhor da Benetton ali no início da temporada de 1992 do que da McLaren, pelo menos em termos de evolução. Tanto que já na segunda etapa da temporada, no Grande Prêmio do México, os dois pilotos da Benetton conseguiam se classificar na frente dos pilotos da McLaren para o grid de largada. Tudo bem que o Senna tinha se machucado nos primeiros treinos para o Grande Prêmio e não estava inteiro para o treino de classificação, acabou classificando só em sexto, mas mesmo assim era visível uma melhoria muito grande da Benetton em relação à McLaren. A partir da terceira prova, o Grande Prêmio do Brasil, a McLaren colocava na pista o MP4-7. Que era um carro totalmente novo, mais atualizado, com câmbio semiautomático e, pelas palavras do próprio Senna na época, nem um pouco melhor do que o MP4-6. Era um carro muito instável, difícil de pilotar e a única coisa boa que dava para tirar do meio de tanta coisa ruim que aquele carro tinha apresentado era o câmbio semiautomático. Tanto que o Senna e o Berger cogitaram até não utilizar esse carro no Grande Prêmio do Brasil. E o Berger até faz certas partes do treino classificatório com o MP4-6, com o carro antigo. Em compensação, a Benetton lança o B192, o carro da temporada de 92, na prova seguinte, no Grande Prêmio da Espanha, a quarta prova da temporada. E se o modelo 191B já tinha se mostrado com uma boa evolução, o 192 deu um salto na Benetton. Oficialmente, a partir dali, a Benetton deixava de ser uma equipe de meio de pelotão e passava a ter condições de brigar na frente do pelotão. E só não brigaria por vitórias todas as provas, porque as Williams estavam em outro patamar ali naqueles anos. Mas em relação à McLaren, podemos dizer que as forças tinham pelo menos se igualado. A McLaren tinha como ponto forte em relação à Benetton o motor V12 da Honda, que era um motor muito potente, em comparação ao motor Ford V8, da Benetton, mas o carro da Benetton era um carro muito mais equilibrado do que o carro da McLaren. Então tínhamos a certeza ali de que a briga pela segunda força da temporada era entre Benetton e McLaren, com Senna e Schumacher encabeçando cada uma das equipes. E a temporada de 1992, de Senna e Schumacher, se resume da seguinte forma. Em treinos classificatórios, o Schumacher classificou apenas 2 vezes na frente do Senna, apenas no México e na Espanha, e nas demais 14 provas o Senna classificou na frente do Schumacher. Isso se deve principalmente à diferença de motor da McLaren para a Benetton, que para algumas voltas rápidas o V12 da Honda tinha uma certa vantagem em relação ao V8 da Ford, e claro, o Senna sempre foi um cara muito rápido em classificação, e o Schumacher ainda estava aprendendo a diferenciar classificação de corrida. Em posições finais na prova, a coisa fica bem mais equilibrada. Foram 7-7. Por 7 vezes o Schumacher cruzou a linha de chegada na frente do Senna e por 7 vezes o Senna chegou na frente do Schumacher. E em 2 provas os dois abandonaram, nenhum conseguiu cruzar a linha de chegada no final, que foi na França e no Japão. Inclusive na França, o abandono do Senna foi por causa de um toque do Schumacher no brasileiro, que aconteceu logo após a largada. O Senna ficou por ali mesmo, após o toque. O Schumacher até conseguiu seguir na corrida, mas abandonou logo para frente em um outro acidente. E foi nessa prova que aconteceu a primeira discussão do brasileiro com o alemão. Foi nessa prova que o Senna foi tirar satisfação com o Schumacher depois da corrida encerrada. Pole positions conquistadas no decorrer de 1992. O Senna conseguiu uma pole no Grande Prêmio do Canadá. E o Schumacher não fez pole position em 1992. E todas as outras 15 pole positions na temporada foram para Williams, 14 delas pro Nigel Mansell. Vitórias conquistadas no decorrer da temporada de 1992. Foram 3 vitórias do Senna contra 1 vitória do Michael Schumacher.
que foi a primeira vitória do alemão conquistada no Grande Prêmio da Bélgica de 1992. Pódios conquistados no decorrer de 1992. Foram 7 pódios para o Senna e 8 pódios para o Schumacher, inclusive sendo o primeiro pódio do alemão na segunda corrida da temporada no Grande Prêmio do México. O alemão que também fez 2 voltas mais rápidas no decorrer da temporada contra nenhuma volta mais rápida do Senna. E ao final da temporada, na soma de pontos, Schumacher com 53 pontos conquistados na terceira posição no Campeonato Mundial, contra 50 pontos do Senna, na quarta posição. E o que foi decisivo nessa diferença de pontos entre os dois, com vantagem para o Schumacher, foi a quantidade de abandonos que cada um teve. O Senna abandonou em 7 provas, a maioria por problemas no carro, e o Schumacher abandonou em 4. Tinha um conjunto mais confiável na mão, o alemão, ali naquela temporada. Em resumo, foi uma temporada de declínio do Senna, principalmente por conta do declínio da McLaren, mas com responsabilidade do Senna também, pois era a primeira temporada em que o Senna andava para trás em termos de desempenho na Fórmula 1. Desde a sua entrada na categoria lá em 1984, o Senna só tinha andado para frente, até 1991, até a conquista do tricampeonato. E o fato de ter perdido bastante desempenho ali em 1992 afetou o Senna, dentro e fora da pista. Ele passou a temporada muito irritado e colocou como objetivo principal, ali em 1992, a busca por uma vaga na Williams, ao invés de voltar às forças para buscar uma possível evolução no carro da McLaren, para buscar algumas inovações, algumas melhorias que fizessem render mais, ter mais desempenho e buscar mais resultados no decorrer da temporada. E em relação ao Michael Schumacher, foi uma primeira temporada muito boa. Terminou o campeonato somente atrás da Williams, que eram imbatíveis, e ficou muito à frente do Martin Brundle, seu companheiro de equipe, que era considerado um bom piloto no mundo do automobilismo. Foi, sem sombra de dúvidas, uma temporada surpreendente do alemão, principalmente considerando que era a sua primeira temporada completa na Fórmula 1. E aí caímos em 1993, onde a Benetton seguia sua evolução, colocando na pista modelo 193, e a McLaren faz uma mudança total em termos de projeto. A Honda sai da Fórmula 1 e a McLaren busca uma parceria com a Ford, a mesma fornecedora de motores da Benetton, para colocar motores nos seus carros. Porém, para cumprir o contrato que já tinha com a Benetton, a Ford teria que fornecer para a McLaren motores sempre uma especificação mais antiga do que estaria fornecendo para a Benetton. Ou seja, a Benetton sempre estaria com os motores mais atualizados, os motores melhores. E foi assim que nessa temporada de 1993 a Benetton viria a ter um motor melhor do que os carros da McLaren. Teria se invertido aquela situação lá de 1992. E a Benetton seguia com um carro muito bom, um carro muito equilibrado. Porém, o modelo MP4-8 da McLaren, por mais que tenha sido desenvolvido meio que às pressas e foi muito pouco testado antes da temporada, também se mostrou um carro bem equilibrado. E mais uma vez nós teríamos uma briga entre McLaren e Benetton para ser a segunda força da Fórmula 1, pois as Williams continuavam imbatíveis em 1993. E, nessas circunstâncias, a temporada acabou se desenhando da seguinte forma. Em posições de largada, nós tivemos um empate entre o Senna e o Schumacher, 8-8. Cada um largou 8 vezes na frente do outro no decorrer de 1993. Para ver como a diferença do motor da Benetton, que era melhor nessa temporada, fez o Schumacher render mais do que ele tinha rendido em 1992, quando o motor da Benetton era um motor inferior ao da McLaren. Em posições de chegada no final da prova, uma leve vantagem para o Senna. Por 8 vezes o Senna cruzou a linha de chegada na frente do Schumacher no final da corrida, e por 6 vezes o alemão cruzou a linha de chegada na frente do brasileiro. E em 2 ocasiões, os dois ficaram fora da corrida no final da prova, na Hungria e na Itália. Pole positions. O Senna conseguiu fazer uma pole position na última prova da temporada, de 1993, no Grande Prêmio da Austrália, e o Schumacher não fez nenhuma pole position. E mais uma vez, todas as outras 15 pole positions da temporada ficaram com a Williams. Vitórias no decorrer da temporada. O Senna venceu 5 provas no decorrer de 1993, e o Schumacher venceu apenas uma prova. Nesse quesito, foi um desempenho muito bom do Senna em 1993. Pódios conquistados. O Senna fez 7 pódios contra 9 pódios do Schumacher. Vantagem para o alemão. Volta mais rápida. Uma volta mais rápida registrada para o Senna e 5 voltas mais rápidas registradas para o Schumacher. Na soma de pontos, no final da temporada, nós tivemos o Senna com 73 pontos conquistados e um belo vice-campeonato
considerando o desempenho inferior da McLaren em relação às Williams, o Senna conseguiu ficar entre as duas Williams na classificação de pilotos no final da temporada, e o Schumacher conquistou 52 pontos e ficou com a 4ª posição na tabela do Mundial. Nessa temporada nós tivemos uma inversão de aproveitamento e regularidade. O Schumacher acabou abandonando mais do que o Senna. O Senna teve 4 abandonos no decorrer da temporada, contra 7 abandonos do Michael Schumacher. Foi uma temporada do alemão, considerando que era a sua 2ª temporada na Fórmula 1. Boa, não dá pra dizer que foi uma temporada ruim, mas foi uma temporada inferior à temporada de 1992. O Schumacher cometeu mais erros e foi um pouco mais instável no decorrer do ano, em compensação ao que tinha sido no ano anterior. Em compensação, o Senna, se na temporada anterior ele teve problemas para entender que ele não brigaria pelo título e que ele teria que trabalhar com as dificuldades de ter um carro inferior nas mãos, nessa temporada de 1993 o Senna trabalhou muito perto da perfeição. Passou a admitir certos erros que antes tinha dificuldade em admitir, buscou entender melhor o carro e buscar mais alternativas para melhorias, estava muito mais leve e tranquilo no decorrer de toda a temporada e sempre que foi possível pilotou demais. Fez performances históricas, como no Grande Prêmio do Brasil, no Grande Prêmio da Europa e no Grande Prêmio do Japão de 1993. E teve embates memoráveis dentro da pista contra o Alain Prost na Williams e o próprio Michael Schumacher também. Tiveram brigas muito boas entre o Senna e o Schumacher no decorrer da temporada e podemos considerar uma temporada muito boa do brasileiro dentro da Fórmula 1, a ponto de muitos considerarem essa a melhor temporada do Senna em sua história na Fórmula 1. E aí nós vamos para 1994, onde nós temos aquelas primeiras 3 provas da temporada, com o Senna largando 3 vezes na frente do Schumacher e abandonando em todas as provas, sendo assim o alemão chegando 3 vezes na frente do Senna e conquistando as 3 vitórias nas 3 provas em que os dois disputaram juntos. O alemão fez 30 pontos contra nenhum ponto do Senna, além de fazer 2 voltas mais rápidas. Seria essa a primeira temporada em que os dois brigariam efetivamente por um título mundial, mas o acidente fatal do Senna no Grande Prêmio de San Marino acabou nos impedindo de ver o que provavelmente teria sido um dos maiores embates entre pilotos na busca por um título mundial. Em números gerais dessa passagem do Senna e do Schumacher juntos e em condições de igualdade, ou pelo menos parecidas, dentro das pistas da Fórmula 1, onde eu desconsidero as 6 provas do final da temporada de 1991, nós temos... Em grids de largada, nós tivemos o Senna largando na frente do Schumacher em 25 oportunidades e o Schumacher largando na frente do Senna por 10 vezes. Na passagem pela linha de chegada, no final das provas, o Schumacher tem uma leve vantagem. Foram 16 vezes com o Schumacher cruzando a linha de chegada na frente do Senna, contra 15 vezes o Senna cruzando na frente do Schumacher no final das provas. Em pole positions conquistadas, foram 5 pole positions do Senna e nenhuma pole position do Schumacher. E por curiosidade, o Schumacher só foi conquistar a pole positions após a morte do Senna. E ele conquista a sua primeira na primeira prova após a morte do Senna, que foi o Grande Prêmio de Mônaco de 1994. Vitórias. Foram 8 vitórias pro Ayrton Senna e 5 vitórias pro Michael Schumacher. Voltas mais rápidas. 9 do Schumacher contra uma volta mais rápida do Senna. Pódios conquistados. Foram 17 pódios pro Schumacher contra 14 pódios do brasileiro Ayrton Senna. A soma total de pontos conquistados dessas 35 provas foram 135 pontos conquistados pelo alemão Michael Schumacher contra 123 pontos conquistados pelo brasileiro Ayrton Senna. Vendo pelas estatísticas, o Senna leva uma grande vantagem em posições de largada e em pole positions conquistadas. Foram 25-10 no grid de largada e 5-0 nas pole positions. E o Schumacher leva uma grande vantagem nas voltas mais rápidas em corrida, com 9-1 em cima do Senna. Nos pódios fica mais equilibrado, com uma pequena vantagem para o alemão, foi 17-14, assim como fica mais equilibrado também nas vitórias, com uma vantagem para o Senna, de 8-5 em cima do Schumacher. E fica muito equilibrado quando consideramos as posições de chegada, sendo 16 vezes o alemão chegando na frente do Senna, e 15 vezes o Senna chegando na frente do Schumacher. E equilíbrio também na soma total de pontos. Foram 135 para o alemão contra 123 do Senna. Por esses números
E pelo desempenho que os dois apresentaram dentro das pistas, eu considero que a temporada de 1992 teve superioridade do Michael Schumacher. Não só pelo fato do declínio da McLaren, mas, como eu disse anteriormente, o Senna teve dificuldades de conseguir montar um trabalho de melhoria junto com a equipe no decorrer de 1992. A impressão que ficava é que o Senna dedicou muito mais esforços para tentar buscar uma vaga na Williams do que para tentar melhorar a situação dentro da McLaren. E isso refletiu nos resultados. E o Schumacher fez uma temporada impressionante, considerando que era sua primeira temporada completa na Fórmula 1, com regularidade e fazendo ótimas performances, chegando a uma ótima terceira posição no Mundial de Pilotos no final da temporada. Já em 1993, o Schumacher se atrapalha um pouco mais. Mesmo com a Benetton estando com um carro ainda melhor do que o de 1992, ele não consegue evoluir na mesma proporção que o carro evoluía. Inclusive, ele acaba até recebendo mais críticas em 1993, principalmente por alguns erros que vinha cometendo. Dos 7 abandonos que o Schumacher teve no decorrer da temporada, 3 foram por erros diretos dele. Lógico que ele ainda carecia de experiência dentro da categoria, e um piloto com pouca experiência é de certa forma compreensível que tenha essas oscilações de uma temporada para outra. Não é nada grave na carreira do Schumacher esse pequeno declínio que ele teve de 92 para 93. Mas o que conta para a história é resultado e desempenho. E em 1993 o alemão ficou bem abaixo do Senna, que aí sim nós podemos dizer que fez uma temporada à altura da sua qualidade de tricampeão mundial. Eu concordo com os que dizem que 1993 foi a melhor temporada do Senna na Fórmula 1. Eu sou dessa opinião também. E digo mais, o que fez a temporada de 1993 ser muito boa para o Senna foi a temporada de 1992. A temporada fracassada de 1992 fez muito bem para o Senna, pois ele aprendeu ali como deveria ser a sua forma de trabalho quando a carreira entra em uma fase de declínio. Coisa que o Senna ainda não tinha vivido dentro da Fórmula 1. Como eu já disse, desde a sua chegada na categoria lá em 1984 até 1991, o Senna só andou para frente, só evoluiu. Mas em 1992 a situação ficou desfavorável para o Senna, principalmente pelo declínio da McLaren. E o Senna teve dificuldades para lidar com isso. Mas em 1993 ele já tinha essa experiência da temporada de 1992. Ele sabia que seria uma temporada onde novamente a briga pelo título seria impossível, mas soube trabalhar muito bem para colocar o carro em lugares onde ele não deveria estar andando. Foi sim uma certa superação do brasileiro. E na minha opinião foi na temporada de 1993 em que o Senna se torna um piloto completo dentro da Fórmula 1. E aí em 1994, na minha opinião, era questão de tempo para, junto com a equipe, o Senna conseguir acertar aquele carro problemático da Williams e voltar a buscar as vitórias. Mas não houve tempo suficiente e nas 3 provas em que os dois estavam nas pistas, o Senna e o Schumacher foi bem melhor do que o Senna. Para dar um veredito aqui, eu diria que em termos de resultado, apesar de ser bem equilibrado entre os dois pelos números, como a gente viu aí nas estatísticas, o Schumacher foi brevemente melhor do que o Senna nessas 35 provas em que os dois dividiram as pistas entre 1992 e 1994, onde os dois tiveram condições quase que de igualdade em termos de equipamento. E o que acaba puxando o resultado do Senna para baixo e jogando o alemão para cima, nessa minha análise, são as 3 primeiras provas de 1994, as provas em que o Senna correu pela Williams. Se eliminarmos essas 3 provas, o Senna teria sido melhor, principalmente pelas grandes performances que o brasileiro fez na temporada de 1993, que na minha opinião, além de ser a melhor temporada do Senna na Fórmula 1, é uma das melhores temporadas de um piloto que não consegue conquistar o título mundial naquela temporada. E digo mais, se os dois tivessem continuado competindo por mais algumas temporadas, de 94 em diante, eu acredito que nós teríamos uma divisão de títulos entre os dois. Mas eu acredito que dentro dessa divisão de títulos o Senna levaria vantagem em cima do Schumacher. Se considerarmos que o Senna ficaria na Fórmula 1 por mais umas 4 temporadas, eu acredito que nós teríamos uns 3 títulos para Ayrton Senna
contra um título do Michael Schumacher. Exatamente porque eu considero que ali o Senna chegou no seu auge dentro da categoria. E na minha opinião, o alemão levaria um pouco mais de tempo para chegar ao seu auge, que de fato veio acontecer no início dos anos 2000, onde, na minha opinião, mesmo com o Senna tendo conquistado alguns títulos a mais do que o Schumacher, nessas possíveis temporadas onde os dois poderiam ter corrido juntos, ali a partir de 1994, o alemão buscaria o status de maior de todos após os anos 2000. E na opinião de vocês, quem vocês consideram que foi melhor dentro desse intervalo de provas onde o Senna e Schumacher dividiram as pistas? E o porquê vocês acham melhor? Quais são os critérios que vocês consideram importantes para considerar quem foi o melhor dos dois ali dentro daquele espaço de tempo? Escrevam aí nos comentários e deixem as opiniões de vocês. E se curtiu esse vídeo, deixa o like, inscreva-se no canal e não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações de todos os conteúdos que entrarem no ar aqui no Rock and Race. Não esquece de dar uma olhada na nossa loja, rocknrace.com.br. Dá uma olhada lá que tem muito item bacana para quem curte Fórmula 1. Se quiser apoiar mais o canal, receber mais conteúdo e concorrer a um kit com uma camiseta e 2 adesivos agora no mês de junho, torne-se um membro do Clube Rock and Race. Clica no botão Seja Membro aí embaixo, escolha um dos planos disponíveis e faça a sua inscrição no clube de membros. Não esqueçam de me seguir nas redes sociais também, @Cris8Silvestre, tanto no Twitter quanto no Instagram, que periodicamente eu levo conteúdos extras para as redes sociais. Se vocês quiserem ficar por dentro de mais conteúdo, sigam-me lá também. E vamos nos falando na sequência. Um grande abraço para todo mundo. Até mais!